Planejamento para operações bem-sucedidas. Tomo 1 de 2. Neste tomo 1, veremos elaborando um plano de operações e criação de um plano agregado e cronograma mestre. No tomo 2, a ser editado, veremos realização de planejamento de requisitos de materiais, execução de planejamento de operações em empresas baseadas em serviços e implementando o sistema de planejamento de recursos empresariais. Benjamin Franklin disse: se você não planejar, está planejando falhar. Isto é particularmente verdadeiro no caso do gerenciamento de operações, por causa das interdependências de todos os vários componentes, incluindo recursos, materiais e processos. Tentar gerenciar operações de negócios complexas, com uma abordagem imediata, esperando que o processo de alguma forma evolua para algo eficiente sem planejamento, é uma proposta perdida. Para vencer no jogo das operações, precisa-se planejar. Planejamento de cima para baixo, top-down. O planejamento e controle das operações geralmente ocorrem de forma hierárquica. As estratégias e metas são determinadas no nível corporativo. Planos detalhados para atender aos objetivos da empresa são então desenvolvidos no nível de instalação. E as operações são executadas no nível de chão de fábrica ou para serviços na linha de frente. Determinando a estratégia corporativa. No topo da pirâmide está a estratégia corporativa, que idealmente estabelece a direção da organização e a base sobre a qual a empresa competirá. Michael Porter, um dos maiores especialistas em estratégia e competitividade corporativa, propôs estratégias básicas para obter vantagem competitiva. Elas incluem foco em ser o fornecedor de baixo custo, foco em ser líder em inovação ou na qualidade do produto, ou foco nas necessidades diferenciadas do cliente. Cada uma dessas estratégias requer uma abordagem diferente para o gerenciamento de operações. O plano de negócios tem um efeito de longo prazo sobre a saúde da empresa e de seus acionistas. Abrange muitos aspectos da gestão da empresa, incluindo estes: metas. Quais metas financeiras e de desempenho a empresa estabelecerá? Mercados. Quais mercados e quais clientes a empresa buscará? Portfólio de produtos. Quais produtos a empresa oferecerá e com que rapidez a empresa apresentará e atualizará os produtos? O plano de negócios também cobre as principais decisões de gestão de operações estratégicas. Para isso, deve-se considerar localização das instalações. A empresa terá várias instalações e, em caso afirmativo, onde elas estarão localizadas? Capacidade de longo prazo. Qual é a previsão para a demanda esperada e de quanta capacidade a empresa precisará para atender a demanda? Estratégia de terceirização. O que a empresa produzirá ou fornecerá a si mesma e o que terceirizará? Alocação de produção. Quais instalações farão quais produtos e um produto será produzido em várias instalações ou uma instalação fará vários produtos? E a política de produção. Como a empresa enfrentará o mercado? A empresa fará seu produto sob encomenda ou para estoque? Determinando a estratégia corporativa. Essas decisões de alto nível, estratégia corporativa, têm implicações de longo prazo e devem, portanto, ser consideradas em um horizonte de longo prazo. Dada a natureza de longo prazo das decisões de estratégia corporativa, os líderes da empresa devem olhar para o futuro
e criar uma visão compartilhada de como a empresa será antes de tomar essas decisões. Preparando-se para o sucesso. Depois que uma empresa determina sua estratégia corporativa e estabelece suas necessidades de capacidade de longo prazo e as políticas de produção, o foco muda para o planejamento intermediário, que geralmente é referido como planejamento agregado. O planejamento agregado geralmente apresenta um plano detalhado de vendas e operações que cobre um período de 2 a 12 meses. O plano agregado de uma empresa normalmente aborda as seguintes 3 considerações operacionais específicas: níveis de emprego, quanta mão de obra é necessária para atender às taxas de produção definidas, níveis de estoque, de quanto estoque, matéria-prima e produtos acabados a empresa precisa, e as taxas de produção, quanto a empresa produzirá no período de tempo designado. Desenvolva um plano agregado seguindo essas 7 etapas. Primeiro, determine a demanda para cada período de tempo coberto no plano. Procure e faça uso de algum método conhecido de previsão. Segundo, determine as capacidades disponíveis para cada período de tempo. Certifique-se de calcular as capacidades para todos os recursos, incluindo mão de obra e capacidade de máquinas. Terceiro, identifique políticas corporativas e restrições externas, como regulamentações e forças de mercado que podem influenciar o plano. Essas políticas incluem limitações aos trabalhadores ao longo do tempo, metas de estoque e políticas de terceirização. Quarto, determine o custo do produto, com base na mão de obra direta e nos custos de material, bem como nas despesas indiretas ou indiretas fixas de fabricação. Quinto, desenvolva planos de contingência para dar conta de picos e quedas no mercado. Por exemplo, cada plano pode utilizar diferentes níveis de horas extras, terceirização e estoque para atender aos requisitos de demanda, resultando assim em um custo de produto e disponibilidade diferentes. Sexto, selecione o plano que melhor atenda aos objetivos corporativos. Compare vários planos e determine o quão bem cada um atende aos objetivos de negócios. Alguns planos podem apresentar compensações em diferentes métricas de desempenho, como utilização versus níveis de estoque. E, por fim, o sétimo etapa, teste o plano quanto à robustez, a sua capacidade de funcionar bem sob várias condições. Isso pode envolver a mudança dos requisitos de demanda ou dos custos unitários de coisas como horas extras para simular diferentes cenários. Executando o plano. Armado com o plano agregado, o pessoal da fábrica ou aqueles que programam e controlam a produção real desenvolve os planos detalhados de curto prazo para implementação. Este nível de planejamento geralmente inclui as programações semanais e diárias para tarefas específicas, tais como níveis de estoque, quanta matéria-prima, produto em processo e produtos acabados devem estar na operação. Carregamento da máquina, quais itens serão processados, por quais recursos e quando. Tamanhos dos lotes de produção, qual o tamanho dos lotes e como as trocas devem ser programadas. E horários de trabalho. Quais são as necessidades de pessoal, incluindo horas extras? O plano detalhado deve responder a mudanças repentinas nas condições, como um pedido urgente de um produto, uma interrupção no fornecimento de material ou uma falha inesperada de equipamento. O gerente de operações pode agendar horas extras ou reatribuir trabalhadores a diferentes tarefas para ajustar muitos desses problemas. Explorando os componentes de um plano agregado.
Um plano agregado fornece o roteiro para as operações de negócios. Ele traduz a estratégia corporativa em um plano que pode ser implementado no chão de fábrica ou na linha de frente do serviço. Para empresas que vendem produtos físicos, este mapa detalha o processo de produção. Para empresas baseadas em serviços, um mapa agregado identifica os níveis de pessoal e outros recursos necessários para acomodar a demanda do cliente. Elaborando um plano. O processo de planejamento de operações começa no nível corporativo com um plano estratégico para a empresa. A estratégia corporativa abrange, orienta o plano de operações agregado. O objetivo do plano agregado é combinar a capacidade da empresa com a demanda antecipada do cliente para garantir que a empresa esteja utilizando sua capacidade disponível para melhor atender a demanda antecipada. Um plano agregado requer dois conjuntos de informações. Primeiro conjunto, o plano estratégico de capacidade, que é um plano de capacidade emerge do plano estratégico corporativo e fornece aos planejadores agregados detalhes sobre os níveis de capacidades atuais e futuros. E o conjunto da previsão de demanda prevista. A previsão de demanda fornece uma visão geral de quanto produto a instalação precisa fabricar nos próximos meses para satisfazer a demanda prevista do cliente. O produto final do planejamento agregado é o plano de produção, que orienta o desenvolvimento de um cronograma mestre que informa os cronogramas detalhados das operações. Então, repassando. Para longo alcance, trabalha-se com o planejamento estratégico corporativo e o planejamento de capacidade estratégica. No alcance intermediário, utiliza-se a previsão e gestão de demanda. Então, cria-se o planejamento de operações agregado, que por sua vez gera o plano de produção, que gera o cronograma mestre e que então resulta num plano de requisitos de material. E no curto alcance, faz-se a programação de pedidos. A criação da programação mestre. Com base no plano de produção, o pessoal da instalação cria uma programação detalhada para dar orientação específica sobre o que fazer e quando, aos funcionários que estão realmente fazendo o trabalho ou prestando o serviço. A programação mestre mostra a quantidade e o tempo para um produto específico ser entregue aos clientes durante um período específico de tempo. Porém, não mostra quantos produtos realmente precisam ser produzidos, porque, em alguns casos, os produtos demandados podem ser fornecidos usando o estoque. A programação mestre e os níveis de estoque fornecem informações para a programação mestre de produção, que comunica quantas unidades precisam ser produzidas em um determinado momento. Por exemplo, o plano de produção de um fabricante de computadores pode mostrar que a empresa prevê vendas de 1.200 computadores portáteis em setembro, 1.500 em outubro e 1.700 em novembro. Mas o plano de produção não dá nenhuma informação sobre a quantidade necessária de cada modelo. Por sua vez, o cronograma ou programação mestre mostra quantos de cada modelo são necessários e quando deve ser produzido. Chegar aos detalhes do cronograma mestre pode ser difícil. Dividir um plano de produção no número de modelos específicos para produzir nem sempre é fácil. Como as previsões desagregadas são menos precisas do que as previsões agregadas, muitas vezes é difícil prever quais modelos reais o cliente desejará. Portanto, deve-se ter cuidado ao desenvolver a previsão. Como as previsões de curto prazo são normalmente mais precisas do que as de longo prazo, quanto mais você atrasar a realização da previsão do item de linha ou modelo, melhor para todos.
Ao criar um cronograma mestre, siga um método estruturado. Neste tópico, tomo 1, vimos elaborando um plano de elaborações e a criação de um plano agregado e cronograma mestre. Não deixe de assistir o tomo 2, onde será apresentado a realização de planejamento de requisitos de materiais, a execução de planejamento de operações em empresas baseadas em serviços e implementando o sistema de planejamento de recursos empresariais. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa no gerenciamento de operações e otimização de processos. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.